Então, bom dia aí a todos. Para mim é uma grande honra e satisfação ter aqui no nosso podcast hoje, né? Uma pessoa que para mim é um ícone na parte de monitoramento dentro de órgãos do governo federal. Para mim, né, que comecei aí trabalhando dentro de órgãos do governo, ter essa ilustre pessoa aqui do meu lado, me deixa, né, muito feliz, arrepiado, porque é muito conhecimento. Então, é um prazer ter você aqui, Luciano. Um bom dia. Luciano, eu vou ler aqui o currículo dele. Ele é gerente da divisão de engenharia de soluções de monitoração e desempenho operacional do SERPRO. Luciano, como é que é ter esse título dentro do SERPRO? Como é que é trabalhar nessa parte de monitoramento dentro de um órgão que trata aí de diversos sistemas críticos dentro do governo federal? Um deles é a própria parte de entrega aí da declaração de imposto de renda. Bom dia Luiz. Obrigado pelo convite do Luiz, da galera da iOS. Um prazer estar participando aqui com vocês no podcast de vocês. Achei bem bacana a iniciativa e sempre muito legal bater um papo sobre tecnologia, sobre governo, sobre monitoração. E respondendo a sua pergunta, é um grande desafio, cara, ser gerente de uma área que, na minha opinião, é muito importante dentro do SERPRO. É uma divisão que faz parte de um departamento responsável por sistemas, integrações e de informação dentro da Superintendência de Operações. E o nosso trabalho é provisionar, administrar, customizar todas as soluções de monitoração, de observabilidade, de desempenho operacional dentro da Superintendência de Operações do SERPRO. Então a gente trabalha muito com os ABICs, trabalhamos com Grafana também, prospectamos ferramentas de observabilidade e esse trabalho tem uma importância muito grande no SERPRO, justamente como você comentou. Nós como Superintendência de Operações, nós somos responsáveis por toda a infraestrutura de rede, de data center e também em relação à monitoração da parte de segurança da infra que provisiona os serviços digitais do SERPRO. E aí está incluso o sistema de declaração do imposto de renda, como você mencionou, foi concluído essa semana, inclusive, batendo recordes aí com mais de 30 milhões de declarações entregues. Se não me engano, um número aproximado de 32 milhões de entregas, né? Então, e a cada ano esse número cresce, né? Quem acompanha aí as notícias da mídia vê que a Receita Federal a cada ano bate recordes de arrecadação. E qual que é o motivo, né, desse número crescer tanto? Porque o sistema é ágil, cada vez mais ágil, cada vez mais eficiente. Por exemplo, nos últimos anos, se não me engano, desde 2021, ele tem a opção de declaração auto-preenchida, né? Você entra no sistema, automaticamente já tem as informações lá, já cruza CPFs com CNPJs, informações de clientes e provedores e fornecedores. Eu, por exemplo, declarei a minha dessa forma. E é um sistema que cada vez mais interessante e ele cada vez mais exige uma infraestrutura robusta, com alta disponibilidade, com tolerância a falhas, redundante, a aplicação cada vez mais moderna e exige cada vez mais de um sistema de monitoramento eficiente, também com alta disponibilidade. E esse é o nosso grande desafio no SERPRO, né? Como o meu time, como responsável por essa monitoração da infraestrutura, a gente é bastante cobrado por ter um sistema eficiente, tolerante a falhas, com cada vez menos falha, né? E por isso é bem desafiador, mas muito motivante também, né? Da gente saber que a gente tem que prezar sempre pela melhoria contínua do nosso trabalho. E por isso é importantíssimo a gente estar sempre atualizado no mercado, a gente estuda muito, né? Semana passada, por exemplo, 4 membros do nosso time nos certificamos como experts nos ABICs, que é a certificação mais alta, né, do nível da grade técnica de certificações, porque a gente é muito exigido, então a gente tem que estar sempre muito atualizado e cada vez mais especialista. Então é muito prazeroso fazer esse trabalho no SERPRO. Eu me sinto muito feliz e sempre motivado. Bacana. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo aí que toda a equipe tinha passado. Isso realmente mostra aí o grau de excelência de vocês.
E vamos lá, é isso aí. O intuito é sempre crescer e evoluir conforme a ferramenta vem evoluindo, né? E como a gente tinha conversado antes, você me falou aí que você tinha 15 anos no mercado, né? Do Serpro, nessa área à frente de gestão operacional. E como é que surgiu aí essa questão de monitoramento dentro do Serpro? Foi algo que já existia antes de você? Você levou isso lá para dentro do Serpro e junto com o time montou o time que tinha interesse? Me conta como é que foi essa trajetória aí. Tá. Eu entrei no Serpro em 2005, outubro de 2005. Tá fazendo aí... Daqui a pouco faz 18 anos. E poucos meses depois que eu entrei, eu fui direcionado para a área que na época era chamada de gerência de redes. Era uma área responsável por... Na prática já era uma monitoração, não exatamente como a gente faz hoje. A gente usava na época HP OpenView, era um sistema robusto, porém com uma dinâmica de monitoração muito diferente de como se faz hoje. A gente está falando de quase 20 anos, né? E ao longo desse tempo, né, de todos esses quase 18 anos aí atuando nessa área, foi mudando muita coisa. Eu trabalhei com OpenView, trabalhei com Xenos, trabalhei com outras ferramentas da HP e comecei a atuar com os Zabbix por volta ali, final de 2009, quando o nosso time começou a estudar os Zabbix, começou aos pouquinhos ir substituindo o que a gente fazia com a HP. Versão que 2.4 ali? Não, era antes, versão 1.8. 1.8, início de tudo. Já existia alguns estudos ali, algumas análises na 1.6, mas quando a gente começou a usar como uma ferramenta produtiva mesmo, foi na versão 1.8. Na época a gente monitorava só um pedaço do ambiente, era basicamente circuitos de acesso, era uma coisa mais simples. E aí aos poucos a gente foi crescendo, começamos a monitorar redes locais da Receita Federal, que é até hoje, em termos de estrutura de rede local, é o maior cliente do Serpro. São centenas de localidades, né, que a gente monitora. Um dos maiores clientes, pode-se dizer? Sim, sem dúvidas. Sempre foi, né? Mas assim, respondendo a sua pergunta, a monitoração já existia, porém ela tinha um posicionamento estratégico muito diferente do que é hoje. Hoje em dia ela é uma atividade essencial e hoje a gente monitora muito mais do que rede local e rede longa distância, né? A gente monitora servidores de publicação de aplicações no ambiente de data center, a gente monitora sistemas de rede de segurança robustos, né? Clusters de firewalls, servidores virtuais do centro de dados, aplicações web, APIs, a gente monitora muita coisa, né? Tem monitoração de sites web, e a gente tem salas de crise, né? Que fazem gestão de incidentes de aplicações críticas, como IRPF, como DataValid. A gente tem uma área... hoje a área de monitoração na nossa superintendência, ela é dividida em 3 equipes. E meio que primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Primeiro nível faz aquela monitoração de centro de comando, o pessoal que tem ali tela de Zabbix. Tudo no NOC lá, naquela sala que tem aquele monte de tela e tal. Olhando alarmes em tela, acionando fornecedor, acionando plantonistas dos times técnicos de níveis superiores. É a atividade de primeiro nível. Eles usam as ferramentas que a gente provisiona. No segundo nível já é uma área mais de gestão de incidente, de problema, sala de crise, que faz o trouble ticket ali, né? Em cima das ocorrências mais críticas. E o terceiro nível seria o meu time, que é provisionar e administrar a solução de monitoração, implementar templates, implementar ações de notificação, implementar melhorias, provisionar soluções, pensar em observabilidade, né, que é onde o meu time atua. Então, ao longo do tempo, o time de monitoração ele foi evoluindo, e há 3 anos eu já tinha bastante experiência, e no momento de reestruturação da nossa superintendência, eu assumi a posição de gerente do time, e de lá para cá a gente continua assim, evoluindo, a gente busca inovação, a gente é cobrado por fazer diferente. Hoje em dia a gente pensa muito em automação e observabilidade. Isso é o futuro, né? Isso é o futuro. Assim, eu tenho muito tempo aí nessa área de monitoramento dentro de órgãos do governo. E trabalhando com o Serpro, eu vi o tanto que vocês estão anos-luz nessa parte de monitoramento, pois vocês têm uma equipe de vocês e tudo mais.
por onde eu passei, eu vi que essa maturidade que vocês têm hoje não existe. Ou seja, muitos órgãos ainda trabalham naquela linha do monitoramento como ping. Não porque o profissional queira isso, muito pelo contrário, ele trabalha fazendo tudo para monitorar o todo. Mas não existe lá uma equipe específica com uma maturidade de ter uma visão evolutiva no monitoramento. O que você tem a dizer sobre isso, assim? O que você poderia passar para o pessoal que vai ver esse vídeo, que é de órgão do governo, que para eles amadurecerem esse processo dentro? Porque não é só ping, a gente sabe que é muito mais do que isso. E é interessante você falar isso, porque dentro do Serpro, a gente já viveu esse momento, né? Na época que eu entrei, que eu comecei a trabalhar com isso, existia dois tipos de visões que eu diria assim, erradas sobre monitoramento. Uma é essa visão que você está trazendo da sua experiência, né, de que muita gente acha que monitoramento é só o ping, é só ver se está vivo ou morto e avisar que morreu, né? E a outra visão errada, que é engraçado, né, eu até ouvia de alguns colegas de outras áreas na época, é que monitoração é perfumaria, né? Tela de alarme, um monte de corzinha vermelho, laranja. Muito frufruzinho, né? Né? O mais legal, cara, e hoje eu sou muito satisfeito em dizer isso, é que com o tempo a gente mudou essa cultura dentro da empresa, né? Hoje em dia, dentro do Serpro, a monitoração é muito importante, ela existe não só na área de operações, mas na área de desenvolvimento, eles prezam por monitoração. Inclusive existe dentro do Serpro um trabalho muito bacana, que já faz quase 2 anos que eu faço parte, que é um grupo de trabalho de membros de diversas áreas da empresa voltados para a monitoração. E a gente discute metodologias, a gente debate padrões, a gente pensa em evolução, a gente fala muito de observabilidade, que é um grupo de profissionais que atuam com monitoração de infraestrutura, de centro de dados, de segurança, de desenvolvimento, de gestão de logs. E a gente está sempre discutindo melhorias, é um processo de melhoria contínua, né? E hoje é muito bom ver que isso mudou. Então, para empresas que ainda têm essa visão um pouco mais ultrapassada, eu diria, né? De que monitoração é perfumaria, ou monitorar é só saber se está vivo ou morto, o mercado hoje exige que não seja assim. Os clientes exigem. A evolução é necessária, né? Hoje, quando a gente bate um papo sobre observabilidade, a primeira coisa que a gente fala para explicar a observabilidade é que hoje a monitoração não é mais suficiente. Não basta você fazer aquela monitoração reativa, você só saber se está vivo ou morto, você avisar que morreu depois que morreu, você avisar que um tráfego está altíssimo quando ele já bateu o limite do link, ou que um servidor já esquentou porque a CPU foi para 100%, não adianta mais. Você tem que ser preditivo, você tem que fazer análise de evitar que um problema ocorra. Então, antes do problema ocorrer, você já tem que estar identificando, atuando e identificando não só a causa, não só o problema, mas a causa, a origem, por que aquilo ocorreu, para evitar que aquilo ocorra de novo. É realmente seguir ali as criticidades existentes, né? Se ele está alarmando ali baixo, vamos dar uma olhada no que é o baixo, né? Se está alarmando ali média, vamos olhar o que é o média. Não é só olhar para o alto e, opa, traz lá o extintor que agora está pegando fogo. E até, Luiz, eu acho que o mais importante do que você ser proativo na monitoração, porque monitoramento reativo hoje em dia não funciona mais, né? Tem que ser proativo. Mas muito além disso, eu acho que o grande barato da monitoração hoje é que ela não olha só para a infraestrutura, não olha só para time técnico. Monitoramento também é negócio. Sim. Então essa é a visão do negócio, a visão do SLA que está no contrato, que tem que ser cumprido, a visão de você entender qual é o escopo do negócio da empresa, seja ela uma empresa de por exemplo, comércio eletrônico, ou de serviço de tecnologia, ou de serviço de telecomunicações, ou de desenvolvimento de aplicação. Você tem que estar ligado no fora do negócio, e a monitoração é um apoio ao negócio. Eu queria aproveitar, Luiz, que você me fez essa pergunta, né, sobre como que é a minha visão como empresa pública, mas que tem essa conexão com tecnologia e inovação, e entender um pouquinho como é para você, como consultoria de TI,
atuar em empresas públicas que talvez ainda tenham uma visão um pouco mais antiga, e aí eu até faço um paralelo com o que eu ouvia muito no começo da minha carreira, principalmente quando eu entrei no Serpro, ali nos anos 2000 e tal, que a empresa pública é arcaica, a carreira do profissional em empresa pública é estagnado, e o que eu vivo é uma realidade muito diferente. O Serpro é muito dinâmico, eu faço muito treinamento, eu estudo muito, e o Serpro investe muito em tecnologia. Mas como que é para você, como uma consultoria de tecnologia, atuar como prestador de serviço numa empresa pública que tem um modelo mais conservador, que não dá tanta importância para a tecnologia e para a evolução? Como que é você tentar levar isso para dentro da empresa? É engraçado, né? Essa pergunta que você fez é muito interessante, porque no início da minha carreira profissional eu ouvia muito isso aí, tá? Nos últimos 5 anos eu já não consigo enxergar dessa forma. Vou ser bem sincero para você. Hoje, por todos os lugares que eu passei, os servidores públicos eles estão muito mais dentro da TI mesmo. Estão trabalhando com foco naquilo que realmente precisa entregar, né? Que é a necessidade do serviço para o usuário final. No caso eu, né, você, né, todo mundo aí que precisa do serviço público. Pelo menos assim, na TI eu consigo ver isso, tá? Então eu consigo ver lá o pessoal um exemplo, do CNJ trabalhando na área de TI como deveria trabalhar, né? O pessoal lá da Polícia Federal trabalhando também do jeito que deveria trabalhar, do CNJ, do CJF, porque eles têm como é que eu posso dizer, um setor específico para tecnologia. Só que onde que eles deixam a desejar em algumas coisas? Que realmente não tem uma divisão específica para cuidar do monitoramento em si. Às vezes as pessoas estão tão focadas na disponibilidade de, por exemplo, de um PJE, né, em entregar um PJE, né, que é lá o processo judiciário eletrônico, né, ou entregar lá um sistema multas, né, para o policial que está na rua, porque ele precisa autuar, e muitas vezes o cara não está ali vendo o que eu tenho que monitorar dentro dessas ferramentas para eu estar ali 100% redondinho. Porque na hora que cair, cara, eu só estou sabendo que está fora porque o policial lá fora me avisou, ou um juiz tentou acessar e não conseguiu e ligou para um coordenador. E, na verdade, a ferramenta tem tudo isso para te entregar de pronto. Só que, qual que foi o estudo que foi feito para fazer as análises dos microserviços? Né? Porque a gente sabe que o sistema é o macro e por trás dele vem toda a questão do microserviço. Esse estudo, muitas vezes, fica para o cara do monitoramento. E aí acaba que a gente meio que faz uma brincadeira, né? Peraí, deixa eu tentar psicografar aqui o que eu preciso monitorar. É aí que a gente tem que trabalhar com as equipes, com a equipe de aplicação, com a equipe de segurança, com a equipe de banco, porque eles têm noção de qual é a porta que eu tenho que monitorar no banco, qual a porta que a minha aplicação está rodando, se é um WideFly, se é um JBoss. Então eles têm a noção. Mas às vezes o cara que é o servidor público, né, que deveria ter lá desenhado ou pedir para desenharem a árvore de sistemas, às vezes não existe aquela árvore, né? Como eu te falei, muitos lugares que eu passei, isso não existia. Por mais que a gente levasse a uma consciência que ela tem que ser coletiva, porque ajuda quem está ali na frente do monitoramento. Quando chega, o desenvolvedor foi lá, trabalhou, criou aquela aplicação, desenvolveu toda ela. Cadê o meu health check para poder fazer a validação de toda a minha funcionalidade da aplicação? Esse health check não existe. E acaba que o cara do monitoramento que tem que, né, ir lá com os ABACs, fazer todo o discovery do ambiente, quais são os servidores de aplicação, quais são os servidores de banco, aí esmiuçar todos esses servidores para ver, cara, isso aqui é uma porta dessa aplicação, é para colocar para monitorar? Não, isso é uma porta lá do Linux, não precisa monitorar não, desconsidera, mas eu que tenho que correr atrás. E se já existisse essa árvore, com todas essas informações, cara, a gente estava na frente e conseguiria entregar e com muito mais qualidade de monitoramento, né? Mas assim, hoje eu vejo a parte de funcionalismo público na área de TI muito ativa. Precisa melhorar. Na linha de monitoramento precisa monitorar e chegar na maturidade que o Serpro está hoje. Tá? Vocês realmente são um exemplo.
É muito bom ver que isso está mudando, né? E eu acho que o Cefro tem um papel importante. Inclusive, o Cefro é o maior agente de transformação digital, né, do governo. Se você avaliar aí os últimos 5, 6 anos, mudou muito, né, as aplicações digitais para a população. O IRPF mudou muito e nos últimos anos surgiu aí o Data Valid, o Cinesp, o E-Social. São todos sistemas robustos, sistemas modernos e que muda a vida, né, prática do cidadão. Conheço o Cinesp, trabalhei lá no Infoseg, lá no MJ, por muito tempo, sei como é que é crítico lá. Então, realmente, vocês estão aí com uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é alta. Até comentei na palestra ontem, né? O sistema de Data Valid, por exemplo, né, a API do Data Valid, é a validação da identificação do cidadão. E isso é utilizado para diversas aplicações, inclusive empresas privadas como utilizam. Por exemplo, sistemas como Uber utiliza para validar a identidade tanto do motorista quanto do passageiro. Sistemas de e-commerce, por exemplo, Magazine Luiza ou grandes players utilizam esse tipo de validação. E se a gente tem uma falha de um sistema desse, são milhões de reais de grandes empresas que estão em jogo, né? Então, a gente é muito cobrado, a gente é muito pressionado para que tenha alta disponibilidade dessas aplicações. E monitoramento, observabilidade é essencial para você manter o alto nível de operação, né, desse tipo de... Sim, eu estava conversando agora há pouco com o pessoal e eles estavam me passando o seguinte, que muitas empresas já estão indo na linha do não existir mais o SLA. Na verdade, é quanto de faturamento eu estou perdendo. Eles deixam de falar no percentual para falar em valor monetário. E isso, né? Fala assim, caraca, né? Até que ponto chegamos, né? Até que ponto chegamos. Hoje, muitos ambientes estão em cloud. A maioria, né, dos ambientes migrou para cloud. E eu sou um grande entusiasta de cloud computing. Eu estudo muito, eu sou certificado AWS. E gosto muito dessa tecnologia. E os ambientes que são provisionados em nuvem é automático, alta disponibilidade, alto scaling, SLAs altíssimos, 99,999, sei lá quantos noves. E o grande desafio que a gente tem é aumentar cada vez mais essa disponibilidade. Hoje no Cefro a gente já tem grupos de trabalho atuando em busca de downtime zero. Pois é, uma coisa que você comentou aí, que eu vou ser bem sincero para você, eu nunca vi em lugar nenhum, tá? O Serpro tem site remoto para monitoramento, né? Sim. Vocês têm aqui em São Paulo e também tem em Brasília, né? Inclusive, o projeto que a gente está atuando agora, está na fase final, inclusive que a gente trata, né, nessa contrato de consultoria que a gente tem com a iOS. A gente está implementando o sistema em alta disponibilidade e tolerância a falhas. Então, a gente tem o ambiente a infra dos Zabbix, né? São 3 camadas, né? O front-end, que é a aplicação web ali dos Zabbix, o Zabbix Server, que é todo o processamento, coleta e funcionamento, e o banco de dados. A gente tem tudo isso em 3 servidores separados e a gente tem um site em São Paulo e um site em Brasília. Com a redundância, né, tanto do server quanto do front-end, e a parte mais desafiadora, que é o banco de dados. Porque o banco de dados é uma atividade de I/O imensa, né? São muitas informações por segundo sendo lidas e gravadas, e você ter 2 bancos de dados integrados, sincronizados em sites distintos, é um grande desafio. Então a gente está estudando uma aplicação para fazer isso em banco de dados, para ter essa robustez, mas o nosso objetivo, a gente já está muito próximo disso, é ter uma redundância no site. Quando a gente vai na linha de armazenamento de dados, a gente sabe que o Zabbix, né, é uma ferramenta que está lá o tempo todo monitorando e a base de armazenamento é muito grande. Não existe a legislação para armazenamento de dados, mas a gente sabe que essa legislação ela é válida para dados sigilosos, né? Monitoramento dentro de um ambiente, né, tipo o Serpro, é sigiloso. É porque tem informações de pessoas. Mas como que é essa parte de armazenamento de informações dos Zabbix com vocês? Por que dessa pergunta? Já passei por locais que a base de dados chegou até 6 teras. E aí você pergunta assim, mas por quê? Né? Uma vez me falaram assim, pô, vou ter armazenar 6 teras de ping.
algo que a gente estava comentando antes, né? Monitoramento não é só ping, tem muito mais coisa por trás disso. Mas como é que é essa parte de armazenamento das informações monitoradas pelos ABICs dentro do CEF? Vocês têm uma política de retenção? É algo que vocês só armazenam por muito tempo, ou realmente algo que precisa ser auditado, né? Em caso de auditoria, ter lá uma resposta? Como é que é? Você pode me dizer? Claro, aliás, é uma ótima pergunta essa, porque esses dois pontos que você falou, né, de necessidade da informação, auditoria, tudo mais, a gente passa por isso, né? Os clientes, eles têm algumas políticas que eles, inclusive, colocam em contrato que eles precisam que a gente tenha em período X de dado de monitoramento armazenado, porque eles passam por auditorias e eles precisam recuperar informações. É muito comum o cliente chegar para a gente e falar, ó, a gente está passando por uma auditoria aqui, eu preciso saber o que ocorreu há 6 meses atrás, porque tem uma situação específica que a gente quer auditar, então pede o histórico de evento ou histórico de coleta, de utilização de link de acesso e tal. E é muito comum a gente ter que recuperar essas informações, gerar relatório e fornecer. Uma outra necessidade, que aliás foi interessante, a gente passou por isso na época da pandemia. O que aconteceu na época da pandemia? Existia até o momento da pandemia, existia um padrão de utilização de acesso remoto dentro da empresa, por exemplo. A partir de março de 2020, né, quando o mundo colapsou, né, com aquela pandemia, todo mundo foi trabalhar de casa e o sistema de acesso remoto precisou se multiplicar por 3, por 4, por 5 para dar conta daquela demanda que veio naquele momento, que ninguém estava preparado para aquilo. E aí os sistemas de segurança, por exemplo, né, que é o principal gargalo quando se fala em acesso remoto, os firewalls, os IPS, os filtros de conteúdo, tudo isso precisou de ter uma robustez muito maior. E aí, depois de um tempo, a gestão da segurança pediu para a gente trazer um baseline dos últimos 3 anos de histórico de utilização, porque eles precisavam comparar como era a utilização de recursos antes da pandemia e como passou a ser a utilização de recursos no primeiro ano de pandemia, digamos assim, primeiros 6 meses, eu não lembro exatamente qual foi o período. E qual que foi o problema? A gente não tinha informação. Por quê? Porque a gente, por padrão, né, a gente armazena histórico de 1 ano na ferramenta. E ele estava precisando de histórico aí de 3 anos. Quando você faz gestão de capacidade, você precisa de histórico longo de dados. E aí, qual foi o grande desafio? Os ABICs, ele tem muito I/O, muito dado ser escrito, gravado, lido o tempo inteiro. E a gente monitora um ambiente muito grande, são mais de 20 mil hosts, né? E a quantidade de dados que é gerada é imensa. A gente chegou a 3,5 TB de base, porque a gente faz a retenção. Imagina se a gente não fizesse esse drop de informação depois de 1 ano. Se a gente tiver 5 anos de histórico guardado, uma base de dados gigantesca, aí quem trabalha tecnicamente com a ferramenta sabe que quanto maior o tamanho da base, mais onerada é a performance. O ideal é que a gente tenha um banco de dados enxuto para que a performance seja boa. Então a gente vem aplicando diversas melhores práticas dos ABICs das versões mais recentes, que controle de você ter um período de histórico curto e aumentar o trends, né, que são dados estatísticos, que são médias horárias, que a ferramenta automaticamente gera. Aqueles pré-processamentos que faz throttling, né? Que, por exemplo, você mencionou o ping, né? O ping é 0,1, 0,1, 0,1. Enquanto o servidor está no ar, o ping é sempre 1. Então, em vez de você gravar a cada minuto a informação coletada, você faz uma alteração da configuração para que ela grave só a alteração, né? Então, muda um pouco a forma de você monitorar. Mas, ainda assim, ter um histórico muito grande é um grande desafio. Então, a gente está avaliando alternativas para isso, para que a gente não mantenha essa base gigantesca, mas a gente possa exportar, e agora com as opções de exportação, né, que vem evoluindo na ferramenta, é mais interessante a gente exportar isso para um data warehouse, com uma ferramenta que vai fazer um BI e que vai trazer respostas que, por exemplo, o gestor de segurança precisou e não tinha. Então, é um desafio que a gente está enfrentando e a gente está avaliando alternativas, mas hoje, por padrão, a gente armazena 1 ano de informação.
justamente por conta dessa preocupação de desempenho da ferramenta. Os dados, o armazenamento de dados não é infinito, né? Não dá para ser infinito, né? Mas, assim, é possível contornar, né, com uma base externa, um data warehouse, uma ferramenta de BI, que é o que a gente está buscando nesse momento e que a gente está atualizando de versão, atualizando a infraestrutura da monitoração, pensando também no armazenamento de longo prazo. A ideia é que a gente tenha um armazenamento de 5 anos de dados, porém guardando as médias horárias, médias diárias, informações mais estratégicas, porque não tem como guardar tudo, é muita informação, né? Bacana. Nosso bate-papo tá bacana. Eu queria fazer só mais uma pergunta, porque eu sei que você tem outros eventos para ir aí. E, caraca, tô muito feliz, realmente tô muito feliz. Acho que esse evento aqui pra gente, pra mim, principalmente por ser o meu primeiro, né, me deixou muito feliz em estar conversando com pessoas fantásticas e ter você aqui, caraca, eu fico muito feliz mesmo. E pra gente fechar aqui nosso bate-papo, o que você vê nessa linha evolutiva dos Zabbix? Como você acha que vai ser a ferramenta para daqui a 5 anos? Porque eu acho que toda pergunta que vem para a gente é o que você espera para você daqui a 5 anos e assim vai. Mas na linha evolutiva dos Zabbix, o que você espera para a ferramenta daqui a 5 anos? Ontem eu estava conversando com o Matheus, né, que eu tô naquela linha de fazer igual o Homem de Ferro, né? Jarvis, sobe uns Zabbix para mim aí e já deixa tudo configurado no SLA, já está tudo salvo lá na pasta temporária. Ele vai lá e já sobe tudo. E você, como é que você espera? Ontem aqui na abertura do evento, né, o Alexei Vladchev, que é o CEO e o criador da Zabbix, ele falou um pouco do que vem por aí, né, do Zabbix 7, até uns pequenos spoilers do Zabbix 8 lá na frente. E aí, assim, respondendo a tua pergunta, eu vou falar um pouco do que eu vejo como futuro dos Zabbix, pelo que o Alexei falou e a visão que eu enxergo, que eu acredito que seja uma tendência, né? Baseado no que o Alexei falou e o que a gente já vem lendo no roadmap dos Zabbix, a ferramenta vai buscar evolução para uma ferramenta de observabilidade, né? Então, vem aí funcionalidade de APM, de tracing, né? De compatibilidade com OpenTelemetry, que hoje é um padrão no mercado para telemetria, né, de dados de trace de usuário e tal. E é o que o mercado exige hoje, né? As aplicações são extremamente heterogêneas, robustas e mistas, né? Você não sabe se um container A está vivo ou se o container B que surgiu, né? Os pods, eles se transitam ali muito dinamicamente. Então você precisa ter tracing muito eficiente. E o Zabbix está buscando isso, né? Ter funcionalidade de APM, gestão de log. Eu acho que a tendência de futuro para os próximos anos é que o Zabbix possa ser uma opção aos grandes players de ferramentas de observabilidade. Agora, na minha visão, né, o que eu acredito, pelo que eu percebo, até eu vejo ali no roadmap o Zabbix sendo uma ferramenta cloud native, né? E a cloud cada vez mais presente. O que eu enxergo como uma possível estratégia das Zabbix é se tornar um produto SaaS, né? Um software como serviço, que eu vejo outras ferramentas com esse modelo, mas o grande desafio, e aí eu acho que é uma questão para a gente ver, ficar na expectativa de como isso vai ser feito, é como o Zabbix se tornar uma ferramenta SaaS, se ela é uma ferramenta 100% gratuita, né? Aí eu não estou falando nem de open source, mas que open source ela vai continuar sendo, mas que hoje é uma ferramenta gratuita. Mas eu enxergo... Grande diferencial. Seria uma estratégia de mercado, talvez, você ter uma oferta dos Zabbix como serviço na nuvem, como um serviço pago, né? E você continuar tendo a open source para você provisionar na tua nuvem ou on-premise, continuando sendo gratuito e a galera participando nas comunidades, mas não sei, se hoje eu fosse o CEO das Zabbix, eu começaria a pensar, principalmente que o Zabbix é uma ferramenta corporativa, né, como o próprio Alexei fala, é uma open source corporativa, mas eu vejo como uma tendência de em algum momento ela se tornar uma SaaS e ter recursos
como, por exemplo, a Grafana tem esse modelo e outras ferramentas têm esse modelo. E eu acho que a Zabbix consegue seguir como uma grande ferramenta open source gratuita de comunidade, como ela é hoje, mas também tem a parte corporativa, serviço pago, que ela também hoje ela tem essa robustez para assumir esse papel no mercado. Luciano, cara, brigadão. Para mim, um momento assim fantástico e único. Muito obrigado por estar aqui, por esse bate-papo. Tá? Sucesso para você. Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui com vocês, muito feliz de estar aqui na conference com vocês e estreitar ainda mais essa parceria que a gente tem, iOS, Serpro, e a amizade que a gente está construindo também, muito bacana. Muito obrigado pelo convite, tanto da conference quanto do podcast. Valeu. Tá, eu que agradeço.